Está tudo definido. O Flamengo fechou o negócio. Felipe Luiz tira a carta da manga e jogador decide o futuro. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo, nos ajude a bater a meta de 500 likes. Não curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje o Flamengo encerra sua preparação para enfrentar a equipe do Vitória amanhã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O time viaja à tarde para Salvador em busca dos primeiros 3 pontos no Brasileirão. O Flamengo que ainda não venceu, perdeu na estreia para o São Paulo, empatou com o Internacional na segunda rodada e agora quer vencer para poder se colocar numa melhor posição na tabela de classificação. O Mengão que conseguiu dar uma virada depois de vencer de goleada a equipe do Sampaio Corrêa e se classificar para a próxima fase do Campeonato Carioca e quer seguir nesta mesma linha de evolução para conquistar também um melhor resultado do Brasileirão. Para isso, o técnico Felipe Luiz vai ter que superar principalmente a ausência do Jorginho, jogador que teve uma lesão muscular, vai ficar fora por cerca de 2 a 3 semanas. Com isso, o Felipe Luiz precisa achar soluções. E a ideia é que o Felipe Luiz utilize o Lucas Paquetá na posição do Jorginho. Ele que foi usado como segundo homem de meio campo no jogo contra o Sampaio Corrêa e teve bons números, teve uma boa atuação jogando nessa função. Inclusive atuou melhor do que jogando pelo lado direito, como ele vinha sendo utilizado desde que chegou no Flamengo. Pode ser uma carta na manga, o Felipe Luiz pode ter achado uma solução a esse problema da ausência do Jorginho e com isso o Paquetá fica como um substituto. Claro, depende muito do adversário, né? Quando o Flamengo for enfrentar um adversário que ataca um pouco mais, talvez o ideal é colocar um jogador de mais marcação no meio-campo, um jogador de mais destruição no meio-campo. O Paquetá é um jogador que até marca bem, mas principalmente um jogador que constrói muito bem. Então, talvez, de acordo com o adversário, ele não seja a melhor opção. Mas ele teve um bom desempenho jogando como segundo homem de meio-campo e pode ser a solução para os problemas dessa ausência do Jorginho, ele que é versátil, joga tanto no ataque pelo lado direito, mais centralizado, também pode jogar como um falso 9, joga também como volante, segundo homem de meio campo. O Paquetá tem muitas funções, ele consegue executar muitas funções e com isso a tendência é que ele seja esse jogador para o técnico Felipe Luiz, né, que dê para rodar o Paquetá em várias posições. E neste momento, sem o Jorginho, ele pode ser a solução, ele pode ser a carta na manga, ele pode ser o trunfo do técnico Felipe Luiz. O treinamento de hoje, as atividades de hoje vai definir qual vai ser o time que vai enfrentar a equipe do Vitória. No jogo do Campeonato Brasileiro, alguns jogadores foram preservados, alguns dos principais jogadores do Flamengo sequer foram relacionados. A tendência é que voltem à relação, que voltem a ser relacionados e voltem a ficar à disposição para o duelo do Brasileirão, agora já mais descansados, talvez já mais recuperados fisicamente. O Flamengo está tentando driblar aí essa situação de desgaste físico. Então, por terem ficado de fora do Carioca, esses jogadores, né, como é o caso do Arrascaeta, até outros jogadores que foram relacionados, mas não foram a campo, como é o Léo Ortiz, Léo Pereira, enfim, jogadores que no ano passado eram titulares absolutos, que devem seguir como titulares absolutos desse time, mas que no jogo contra o Sampaio não foram utilizados e a tendência é que voltem a ganhar minutos agora no Brasileirão e com a expectativa de que correspondam melhor do que nas partidas anteriores. Galera, agora antes de eu continuar com as informações, eu tenho muita coisa para falar ainda, mas eu quero falar com você. Gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar mais uma vez. Tá vendo aqui essa aba escrito produtos? Aqui você encontra qualquer produto oficial licenciado do Flamengo. Tem um novo manto de 2026, uniforme de treino, uniforme de aquecimento, uniforme de goleiros. Tem as camisas licenciadas de todos os tipos e de todos os preços que cabem no seu bolso, além de mochila oficial do Mengão, copo, garrafa, caneca, bola, enfim. Qualquer produto do Flamengo você encontra clicando aqui. Lembrando que quando você compra um produto oficial, você ajuda o clube. E quando você compra clicando aqui, você dá uma moral e tanto para o nosso trabalho, você dá uma moral e tanto para o BTB Esportes. Então não perde tempo não!
clica aqui, dá uma olhada na infinidade de produtos que eu separei para vocês, e ainda tem tantos outros produtos quando você clicar e for direcionado para nossa loja. Agora, seguindo com as informações, vou falar a respeito de Campeonato Carioca, porque tá tudo definido no Cariocão para as quartas de final da competição. O Flamengo que se classificou no sufoco, mas se classificou para a próxima fase, passou em quarto lugar do grupo B e por isso vai enfrentar o Botafogo, que foi o primeiro colocado. Todos os confrontos das quartas de final são os seguintes: Madureira enfrenta o Boa Vista, Fluminense enfrenta o Bangu e Vasco enfrenta o Volta Redonda. Nas semifinais, o vencedor do duelo entre Botafogo e Flamengo jogará com quem avançar entre Madureira e Boa Vista. Do outro lado da chave, o vencedor entre Fluminense e Bangu enfrentará quem passar de Vasco e Volta Redonda. A semifinal, que são 2 jogos, as quartas de final, um jogo só, e a final em jogo único. Nas quartas de final, quem vencer está classificado, é apenas um jogo. Se empatar, vai para os pênaltis a decisão, e aí quem vencer nos pênaltis avança para a próxima fase. É o novo formato do Campeonato Carioca. Nas semifinais, jogos de ida e volta, e na final, a grande decisão com jogo único. O Flamengo conseguiu essa classificação com dificuldade, mas agora é outra história, é outro campeonato. Agora é a fase de mata-mata e o Flamengo não tem margem para erro. É vencer ou vencer para seguir avançando e para ir em busca de mais um título do Campeonato Carioca. Portanto, tudo definido no Cariocão. Flamengo vai enfrentar o Botafogo no próximo domingo no Engenhão. Ainda não tem horário definido, a Ferj ainda não divulgou as datas e horários das outras partidas, mas o Flamengo vai jogar no domingo de Carnaval, no Engenhão. Próximo domingo, então, o Flamengo vai enfrentar o Botafogo. Mudando de assunto, agora eu vou falar sobre o mercado da bola, porque a situação entre Alan e Corinthians avançou. O Flamengo fez um acordo com o Corinthians por empréstimo do jogador, sem opção de compra. Ele vai passar essa temporada jogando no Corinthians. O Corinthians assume todo o salário do Alan e com isso o Flamengo dá uma enxugada na folha salarial. O Alan, que não estava sendo utilizado e não iria ser utilizado pelo técnico Filipe Luís, já tinha sido meio que descartado pela comissão técnica por não ter espaço nesse elenco do Flamengo, e o clube estava disposto a negociá-lo. Tiveram algumas tentativas de outras equipes, o próprio Corinthians já tinha demonstrado interesse, depois veio o São Paulo, o Vasco, e não tinha avançado. Agora, tudo indica que o Flamengo acertou esse empréstimo com o Corinthians e o Alan vai viajar a qualquer momento para se apresentar sua nova equipe. O Dorival Júnior, que foi o responsável, um dos responsáveis para que essa negociação ela seguisse adiante. Ele falou com o Alan, conversou com o Alan, passou para o Alan os projetos dele para essa temporada com o jogador, contando com o jogador, que no Corinthians ele vai ter bem mais espaço do que no Flamengo, e o jogador foi convencido a jogar então no Timão e vai viajar a qualquer momento. A situação, o acordo já foi fechado, o Flamengo acertou essa negociação e agora o Alan vai ser o reforço da equipe do Corinthians. Ainda falta a assinatura de contrato, né? Sempre aquela situação, tudo certo, mas falta assinar. Então tá nesse estágio a negociação. Tudo certo, mas falta a assinatura de contrato para ele poder viajar para São Paulo e reforçar a equipe do Dorival Júnior. Eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Flamengo fez certo em negociar por empréstimo o Alan para a equipe do Corinthians? Vocês acham que foi uma boa? Vocês acham que o Flamengo acerta nessa decisão? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Lembrando que a sua opinião ela é muito importante para nós. Eu estou sempre de olho nos comentários de vocês, estou sempre de olho nas opiniões de vocês. Então comenta aí. Diretoria acertou essa negociação? A diretoria fez certo ou não? Vocês acham que o Flamengo teria que ter mantido o Alan no elenco? Quero saber o que vocês acham a respeito disso. Para finalizar, vou falar a respeito da situação de um jogador que o Flamengo estaria de olho, uma promessa do futebol russo que o Flamengo estaria monitorando. Segundo o portal Eurofutbol, o Flamengo monitora o russo Matvei Kislyak, do CSKA. O meio-campista do CSKA entrou na mira do Flamengo para esta janela de transferências. Isso segundo o Eurofutbol. O staff do jogador avalia o Flamengo como um bom lugar para o jovem dar sequência à sua carreira. Segundo o Transfermarkt, o jogador está avaliado em 20 milhões de euros, algo em torno de 124 milhões de reais. E aí, tem vaga no Flamengo para mais um meio-campista ou não? Nada a ver. O Flamengo não tem que fazer essa aposta nessa promessa do futebol russo no jogador do CSKA. Outras informações que saíram é que não, o Flamengo não estaria interessado. Pessoas começaram a apurar essa situação e disseram internamente que o Flamengo não estaria interessado nesse jogador, mas
é um nome que surge aí no mercado. O Flamengo, que tem buscado outras contratações ainda para essa janela, quer contratar mais um atacante, quer contratar mais um jogador de meio campo, estava interessado no Marcos Antônio do São Paulo. São Paulo disse que não vai negociar, e aí o Flamengo segue agindo no mercado e quer fazer contratações. Esse nome surgiu, esse jogador surgiu aí ventilado as informações é que o Flamengo estaria de olho, mas não está confirmado, não tem nada confirmado a respeito dessa situação. Mas vocês acham que teria vaga no Flamengo? Encaixa no Flamengo? Cabe no Flamengo esse jogador ou não? É melhor não e vai em busca de outras opções, ou não tem que reforçar o meio-campo, tem que procurar para outros setores? Comenta aí a opinião de vocês. Eu não sei, né, se pro Flamengo seria uma boa. É uma promessa do futebol, é um jogador jovem, um jogador novo, talvez possa se encaixar naquilo que o Flamengo tem pensado para essa janela, né, que é tentar diminuir a média de idade, mas não sei se agora a prioridade é a contratação de um jogador de meio campo. Acho que a prioridade agora é ser atacante. O Flamengo precisa de um atacante para dividir a posição com o Pedro. É o que o Felipe Luiz tem pedido, é o que a diretoria está monitorando aí no mercado. Mas, claro, toda oportunidade de negócio ela é avaliada, e se a diretoria vê com bons olhos, pode ser sim que siga adiante. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Eu te peço para você curtir, mandar para os seus amigos. Se você não for inscrito, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você não perder nada do que está acontecendo. Muito obrigado por tudo, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau!